Vamos lá agora, então. Deixa eu fazer a nossa introdução aqui. Seja bem-vinda, Aline, ao nosso Obrigada. bate-papo. A Aline é aluna da Massagem Flow e eu faço questão de trazer esses alunos para inspirarem você aqui, os alunos que estão conseguindo aí ajudar os seus clientes no tratamento de dores físicas e emocionais. Eu escolho alguns desses alunos para contar um pouco da história e hoje eu estou aqui com a Aline. Eu quero que você se apresente, Aline, onde você mora e há quanto tempo que você trabalha com massagem? Então, Nívia, eu moro em Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha tido contato nenhum com a massagem, até conhecer a Flow. Eu entrei para o curso na T12, em setembro do ano passado. Eu sou técnica de enfermagem, eu sempre trabalhei nessa área, sempre trabalhei na área de saúde e sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Uhum, E, mas o que eu fazia eu não achava que era o suficiente. Eu sempre ficava naquela questão de, poxa, tem algo mais que eu posso fazer por alguém, tem algo mais que eu posso fazer pelas pessoas. Eu só não sabia o que era ainda, mas eu sempre tive esse querer mais, sabe? Esse querer ajudar as pessoas. Quando eu até cheguei a fazer a inscrição de um curso presencial aqui na cidade, mas foi logo no início da pandemia, então o curso parou as aulas. Eu nem cheguei a entrar, eu fiz a matrícula, mas o curso estava com eles tinham até começado com aulas online, mas eu não cheguei a entrar, porque assim que eu entrei, eles tiveram algum problema na plataforma, então eles não deram continuidade online. E eu fiquei aguardando o retorno presencial. E esse retorno presencial não aconteceu. E nesse meio tempo eu comecei a buscar alguma coisa, e foi quando eu te encontrei. E quando eu encontrei, eu pensei, não é isso. Quando eu vi você falando da sua metodologia, quando eu vi como que era feito, uhum. tanto a massagem quanto a metodologia em si mesmo, sabe? De você ajudar as pessoas de uma forma tão única. Eu pensei, poxa, era isso. Era isso que eu estava procurando e foi isso que encontrei. Então, nesse momento, me deu aquele start, assim, não, agora eu vou fazer. Então, participei da jornada do terapeuta, assisti todas as lives, fiquei direto te assistindo. E logo assim que abriu a inscrição, eu entrei para o curso. No início, eu tive um pouco de dificuldade para poder praticar, porque eu estava por estar em período de pandemia, então assim, eu tinha que ir para o trabalho, mas eu também não podia ter contato com outras pessoas. Uhum. Então, a única pessoa que eu tinha para praticar em casa era meu esposo, mas ele tinha viajado ao trabalho, então ele ficou mais de um mês fora, então assim, eu não tinha ninguém para praticar. Fiz um boneco para poder praticar em casa, pratiquei Isso que eu ia te e, perguntar. e assim foi. Você tava no início, você não tinha quem praticar, e aí você arrumou uma solução que a gente fala para Sim, vocês lá dentro sim. do curso, né? Dentro da nossa comunidade. E aí você começou a praticar no boneco. Comecei a praticar no boneco. As primeiras práticas até foi no meu esposo, mas logo pouco menos de uma semana ele teve que viajar. Uhum. Só que eu falava com ele, ah, não quero, não quero. Ele nunca queria fazer. Então eu fiz algumas vezes só nele, mas ele viajou, então eu acabei praticando no boneco. Aí depois que começou, que eu pude, né, sair mais vezes, eu comecei a fazer na minha mãe, Uhum. mais alguns familiares, minha irmã. Então assim, fiz alguns familiares. Mas a prática no início mesmo, principal, foi no boneco. Foi no E boneco. tinha nome de Mas boneco? Você deu nome para ele? não, não cheguei a batizá-lo, não. Não. Mas assim, foi importante porque a metodologia, né, a forma que você ensina, não tem como a gente não aprender o curso, não tem como mesmo. A gente vê, revê, volta atrás, faz de novo. Então, assim, realmente a gente aprende com o curso. E a forma que você ensina, a forma que você coloca pra gente é de uma forma muito, além de ser, apesar, né, apesar de ser uma forma muito simples, é de uma forma muito completa. E isso faz com que a gente realmente aprenda. E essa energia que você transmite pra gente enquanto você tá dando o curso, apesar de serem aulas gravadas, a gente sente essa tua energia que você realmente deposita isso no curso, né? Deposita isso no teu ensinamento. Então a gente capta isso de uma forma muito simples, sabe? Isso acaba sendo muito real. E eu me identifiquei muito com isso, sabe? Me identifiquei muito com essa metodologia de saber que realmente eu posso ajudar as pessoas através do método Flow. Eu sempre tive realmente, como eu já tinha comentado, eu sempre tive vontade mesmo de ajudar as pessoas. Teve até um período que até eu iniciei faculdade de nutrição, porque eu achava que eu poderia ajudar as pessoas. Claro, nutrição você ajuda as pessoas, mas para eu poder ajudar alguém, eu preciso que eu vá até a pessoa, e a pessoa precisa querer isso, e ela também precisa fazer a parte dela. Uhum.
E com a Flow, basta eu ir até as pessoas, ou as pessoas virem até mim, e ali a gente já resolve. Não precisa de um depois. No momento ali a gente já Mas resolve. você falou que você estava atuando em outra área, né? E hoje você está fazendo paralelo as duas coisas? Como é que tá? Então, de início eu estava fazendo paralelo, Aham. mas por questões de saúde na família eu tive que sair de onde eu trabalhava, então assim, eu não estou trabalhando onde eu trabalhava antes, agora eu estou só com a massagem Flow. Estou inclusive retornando, porque por conta de problema de saúde mesmo, eu não estava podendo fazer nada, nem a massagem, nem o trabalho mesmo. Então fiquei um tempo afastada do trabalho, não consegui conciliar as duas coisas. E com tudo que aconteceu, eu não consegui conciliar o trabalho, massagem, saúde, não consegui conciliar as coisas. Então, assim, eu tive que dar uma parada realmente, e foi necessário. E acredito que tudo tem um porquê, tudo acontece na hora que tem que ser. Então, assim, e agora que as coisas estão estabilizadas, né, que a Uhum. saúde da família já estabilizou, já normalizou, então assim, eu tô conseguindo dar fluxo, né, dar continuidade à massagem. Uhum. Então, atualmente eu tô só com a massagem flow. E é a única técnica que você tem, o único curso que você fez de massagem é o curso Sim, sim, o da único massagem curso. flor. O único curso. Isso, eu nunca tive contato nenhum com a massagem antes, nem nunca tinha feito ninguém, nem nunca tinha recebido de ninguém. Uhum. Foi o meu primeiro contato, tanto é que quando eu vi o curso, apesar de não saber nem o que que era uma massagem, eu pensei, não, é isso. É isso que eu estava em busca. E realmente eu me identifiquei muito e acredito que por conta disso eu esteja tendo resultados, porque realmente, sabe, o flow bateu, realmente foi o que aconteceu. Então o resultado ele tá vindo, tá acontecendo. E como que você está se sentindo agora? Porque se era, o seu desejo é ajudar as pessoas. E aí você começou do zero. Você não sabia nada de massagem, começou do zero, praticou um pouco no marido, praticou um pouco no boneco, um pouco na família. E aí os clientes que começaram a aparecer, que começaram a surgir, como é que você começou a se sentir, a ter essa percepção como profissional? Com essa outra profissão agora, né? Você fez uma transição de profissão aí. Então, o primeiro sentimento é de gratidão, é de reconhecer que você é capaz de fazer, porque o flow ele permite isso. Então, assim, além da gratidão, é o reconhecimento. Porque hoje eu vejo pessoas que às vezes fazem algum comentário, que veem que, poxa, realmente, você está fazendo e você. Eu até tinha colocado lá dentro da comunidade de um feedback de uma cliente que eu atendi, que eu falei assim, você está no lugar certo. Apesar de antes o que eu fazia, eu sempre tive muito conhecimento, sempre tive muito elogio, sempre me dediquei bastante. Uhum. Mas agora, com isso, eu consigo realmente levar para as pessoas o que eu posso fazer. Eu consigo ir além do que elas, né? Eu consigo chegar no que elas precisam. Então, é muito gratificante. É muito gratificante. Tanto o prazer de fazer, de você realmente levar alguma coisa para as pessoas, quanto o reconhecimento dessas pessoas. É muito gratificante mesmo. Em que momento que você se lembra agora que você teve esse reconhecimento? Você lembra das palavras das pessoas? Qual era o tipo de tratamento que você estava fazendo? Para que tipo de queixa que você pensou, puxa, eu tô tendo meu reconhecimento. Comecei do zero na massagem e olha o que eu tô ouvindo agora. E em que momento que foi isso? Você consegue lembrar? Eu não recordo exatamente assim o momento, mas o motivo. É, as dores físicas, elas existem, elas estão aí. Uhum, Mas quando a gente consegue chegar nas pessoas e tocar nessa dor física dela, mas sabe que essa dor física ela tem um outro fundo, e a gente também consegue chegar lá, a gente consegue chegar na origem dessa dor, eu acho que é nesse momento, sabe? De você conseguir chegar na dor, que não é uma dor física, mas que o corpo está respondendo fisicamente. uhum. Quando a gente consegue chegar nessa dor, quando eu conseguir entender que eu consigo chegar nessa dor e ajudar essa pessoa nessa dor, foi nesse momento que eu realmente vi que, poxa, eu consigo ajudar as pessoas de uma forma verdadeira, eu consigo ajudar as pessoas de uma forma real, ajudar as pessoas e ver que tem resultado. É gratificante no final de uma sessão a pessoa falar para você que ela tá, sabe, que ela tá em êxtase,
A pessoa chegar no final de uma sessão e ela ficar sentada de perninha de índio, coisa que ela não conseguia fazer. De chegar no início da sessão e falar que não sentava, que não conseguia cruzar as pernas. E no final de uma sessão falar para você, poxa, eu tô aqui de perna cruzada, tô bem e não tô sentindo dor. Então, assim, são questões, eu me emociono muito porque, assim, são questões que às vezes as pessoas, elas nem se dão conta que elas têm aquela questão. Às vezes elas acham que é só uma dor, então vive se questionando que tá com uma dor aqui, uma dor ali, mas elas não param para se conhecer, não param para entender a origem da sua dor. E eu normalmente eu converso bastante no início na primeira sessão, né, quando eu faço a ficha de anamnese, eu converso bastante com o cliente, para eu realmente entender aquele cliente, para poder entender a dor daquela pessoa. Uhum. E a maioria das pessoas que chegam apenas com uma queixa física, a maioria delas, no fundo, a gente sabe que não é, a origem não foi física. Então, por isso que eu acho que é muito importante a anamnese e você dar essa liberdade, dar esse espaço para as pessoas falarem o que elas estão sentindo. Uhum. Porque se a gente só chega e começa a fazer uma massagem, eu vou só fazer uma massagem e pronto. Eu não sei se aquilo ali vai dar resultado e nem vou saber a causa daquela dor. Então não vou conseguir tratar direito. Então quando a gente conhece o cliente, a gente consegue conhecer a dor dele e através da dor a gente consegue trabalhar para com que a gente ajude aquela pessoa. E a gente tem. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia te perguntar sobre a dor lombar que você contou pra gente, contar um pouquinho mais desse caso, mas pode falar, depois você conta. Não, o que eu estava falando, assim, é muito gratificante quando o cliente chega para você com uma queixa e ele vai em busca de solução, claro, para aquela queixa. Uhum. E quando essa dor dele melhora, o cliente quer além disso, porque ele percebeu que não era só aquela dor física que ele precisava cuidar. Ele sabe, ele passa a entender, ele conhece que ele realmente precisava cuidar de outras coisas. Que até quando ele chega pra gente, ele não tinha conhecimento disso. Ele estava indo só tratar uma dor lombar, estava indo só tratar uma dor na escápula. Então, assim, ele não estava indo para poder tratar uma dor e ele não sabia que precisava tratar além daquela dor física. E quando ele se dá conta disso, é o momento que o cliente renova um pacote, é o momento que o cliente ele quer voltar mais vezes, é o momento que ele quer, não, poxa, eu preciso disso. Ele entende que ele Uhum. precisa se cuidar além de uma dor física. Sim. E quanto à pergunta que você fez, nesse caso da dor lombar, eu atendi uma cliente que ela veio para mim com realmente de queixa da dor lombar. Na primeira sessão a gente conversou, então assim, eu tentei buscar de onde foi que ela tinha essa dor. E ela já tinha essa dor já há uns 20 anos. Já há uns 20 anos sentindo dor. Ela trabalha sentada. Então, ao longo dos dias, ela sentia muita dor. E trabalhava sentada o tempo inteiro. Então ela não parava para fazer outras coisas, porque era muito trabalho e ela era uma pessoa muito ansiosa, então ela queria dar conta de tudo e a dor estava ali persistindo. Já tinha feito acompanhamento, né, com um Uhum. ortopedista, já fez uso de vários medicamentos, inclusive medicamentos injetáveis para dor. Melhorava no períodozinho ali curto, né, enquanto fazia o tratamento, mas passava o efeito da medicação, a dor voltava. Quando ela veio, a gente conversou bastante. Eu tentei buscar o porquê dessa dor dela. Ela me relatou que ela tinha sofrido uma questão traumática física, um trauma físico, e desde então ela sentia essa dor. E quando a gente começou a tratar, eu percebi que ela era muito, muito ansiosa, muito ansiosa. Ela já chegava na sessão muito ansiosa e a gente foi trabalhando isso. Então, assim, desde da primeira sessão, eu trabalhei bastante a região de dor dela, né, a região da lombar. Uhum. Mas sempre eu trabalhei muito a região da cabeça, por ela ser muito acelerada também, por ser muito ansiosa. Então, sempre eu trabalhava muito a região da cabeça e a região do peito também. Então, logo nas primeiras sessões, ela mesma falou que ela já estava se sentindo muito menos ansiosa. Ela estava conseguindo fazer o trabalho de uma forma muito mais tranquila e ela passou a perceber a dor de uma forma diferente. Porque eu falei com ela, tenta entender em que momento que você sente mais dor. Uhum. Por que você sente dor? Porque pelo que ela tinha me relatado, não era só uma questão postural dela. Então, conforme a gente foi conversando, deu para entender que ela passou a se perceber.
E um dos motivos que ela me falou que ela sentia, quando ela sentia mais dor, era sempre no momento que ela tinha alguma discussão em casa com a filha. Era sempre nos dias que ela tinha uma questão com a família, principalmente com a filha. E, e por ela morar com a filha, né? Então esse contato, esse convívio era constante. Então, constante a dor dela também. Então, elas viviam sempre com uma relação meio conturbada. Uhum. E a dor dela persistia. E conforme a gente foi trabalhando, ela foi se conhecendo. E ela foi percebendo que o que ela fazia refletia na saúde física dela. E ela passou a entender que a dor que ela sentia, ou que ela não é que ela criava, porque, claro, a dor existe, ela é Uhum. real, mas não é que ela criava, mas a dor tinha um gatilho quando ela relacionava ao trauma que ela sofreu lá atrás. E nesse trauma ela tinha tido uma gestação, o, ela perdeu o bebê, Uhum. gestou de novo, teve outra e perdeu novamente. E quando ela engravidou, a sensação, e ela engravidou dessa filha que hoje ela tem esse contato, tinha, né, um contato meio conturbado com ela. Quando ela engravidou, a impressão que eu tive é que ela tinha meio que um sentimento de culpa por ela não ter conseguido manter as outras gestações. Então, acredito que isso tenha levado a essa questão do mau relacionamento com a filha. E desde então, isso mudou. Ela mesma fala que, inclusive, depois da Flow, né, ela fala que o relacionamento dela com a filha mudou, melhorou. Dor, ela não sente mais dor. Ela não sente mais dor nenhuma na Uma mulher. dor de 20 anos. Não, de 20 anos. Desde que ela começou, ela não usou mais nenhum medicamento para dor. A relação dela com a filha melhorou, o relacionamento dela melhorou, a relação dela no trabalho melhorou, a produção dela do trabalho melhorou. Então, assim, é o flow. E realmente isso acontece. E quando a gente consegue entender que as pessoas elas têm uma questão que tem uma questão que não é só física e às vezes a própria pessoa não tem conhecimento disso, e quando a gente começa a direcionar e fazer com que ela perceba que ela tem uma questão além do físico, que nós não somos só o físico, nós somos um todo, e essa energia toda, quando ela não está em equilíbrio, tudo desanda. E o corpo físico É. responde por isso. E muita gente não tem essa consciência, né? Do corpo, da emoção. Sim, E sim, essa consciência corporal não não existe. percebe que pode estar atrelado a algo emocional. Muito provavelmente ela achava que era algo físico e que aquilo talvez ela não tinha nem esperança que fosse passar essa dor. Né? Imagina a pessoa conviver Sim, 20 anos com uma mesma dor. Né? A pessoa acaba tendo até esse pensamento de eu nunca mais vou tratar essa dor, nunca mais vou conseguir curar essa dor, né? sim, Porque ela já está convivendo há muito tempo. E eu falei até numa live esses dias que é interessante que, assim, quando a gente vai e faz a massagem flow, a pessoa não precisa entrar em contato com a dor, porque ela vai se libertando aos poucos. Ela vai se percebendo, ela vai trazendo essa consciência corporal, a consciência para as relações, para o sentimento que ela tem, mas é de uma forma muito sutil. sim. E isso acontece mesmo. Não só essa, mas outros clientes eles relatam que eles passaram a se perceber mais. Porque até então é como se fosse muito automático. Uhum. E quando você passa a ter essa consciência corporal, você passa a perceber em que momento que você está sentindo mais dor, em que momento que você está mais estressado, mais angustiado. Você sai do automático e entra no flow, né? Você consegue se perceber o que está acontecendo no teu dia a dia, né? Uhum. Então, essa percepção de sentimento, essa percepção corporal, ela fica muito mais aguçada. E quando você tem essa percepção, acho que fica muito mais fácil de você lidar, de você tratar, de você querer se cuidar, porque você consegue perceber que não é só, sabe, em qualquer momento que está acontecendo. Você consegue associar aquela dor a uma questão externa que está acontecendo. Uhum.
E é muito gratificante. A única coisa que eu tenho a dizer realmente que é muito gratificante mesmo é você ver uma dor que a princípio ela não está exposta, não está ali, sabe? Não é qualquer pessoa que olha e vê, mas você consegue olhar para aquela pessoa e ver que além de uma dor física, ela tem uma questão muito mais intensa por trás daquela dor. E é isso que deixa a gente muito feliz em saber que a gente consegue, mesmo sem tocar diretamente na dor, a gente consegue chegar naquela dor física, né? Através do emocional dela. Uhum. E, É e, e gratificante conseguir isso. libertar essa parte emocional, né, Aline? Que você conseguiu fazer isso muito bem. Porque é o que eu sempre falo, não adianta só ficar massageando o ponto da dor física, porque às vezes não é aquele ponto físico ali, aquela região do pescoço, ou da lombar, né, ou do ciático, Uhum. não é fazendo a massagem ali que vai tratar, que vai curar, que vai melhorar. Muitas vezes é fazendo a massagem em outros locais, porque essa dor, ela tem uma outra origem e que, como foi o caso dessa cliente, não foi uma origem, uma lesão física, foi algo que foi somatizando com o emocional. Então, como é que eu vou tratar uma dor num local que não é por um problema físico, é por uma questão emocional que somatizou e sobrecarregou uma área que é mais frágil, né? E isso E quando a gente trata o local, a gente acaba tratando o lugar errado, né? exatamente. E aí acontece o seguinte, as pessoas às vezes ficam fazendo massagem, não tem resultado, porque não sabem olhar o cliente como um todo e não sabem o que fazer. Tem gente que até imagina e tem uma noção, ai, mas eu olho o meu cliente, eu sei que ele não é só o corpo físico, mas a pessoa não sabe muitas vezes o que fazer, né? Como liberar isso, como libertar isso. E a massagem flow, ela vai atuar em 4 níveis, né? Não só no físico, mas vai atuar estimulando a parte energética, né? Liberando a parte mental, os pensamentos. E isso vai trazer essa abertura para que o cliente consiga lidar com essa dor, com essa emoção, com esse pensamento, né? E quando ele Uhum. começa a lidar, provavelmente ela foi lidando de uma forma muito sutil, a dor foi passando, e por que a relação dela com a filha melhorou? Né? Você faz a massagem e como é que a relação da filha melhorou? Porque a dor ela estava ligada, provavelmente estava ligada a alguma aquela relação de perder os filhos ou de sobrecarregar a hora que veio uma gestação, né? A hora que veio uma filha, aquilo gerou um conflito que talvez nem ela saiba o porquê e talvez ela nunca vai saber. E não precisa saber disso, não precisa saber dessa relação. Porque o próprio movimento, o fluxo da massagem que você vai conduzindo, ele vai libertando isso. Então é muito legal ver os resultados aí de vocês acontecendo, né? Principalmente quando consegue atingir esse nível mais profundo, porque você entendeu que a sua cliente não é só uma dor lombar, que ela é um ser humano que, além da dor física, ela tem outras questões, né? Ela tem outros níveis, emocional, mental, energético, e você vai lidando com isso tudo ao mesmo tempo e E aí quando a gente vai se consegue libertando. isso, e quando a gente consegue proporcionar esse reequilíbrio, tudo ao redor melhora, né? Uhum. Por isso que melhora a relação familiar, melhora tudo, porque a pessoa ela fica bem. E quando a gente está bem, todo o resto em volta também fica bom, né? Então, quando a gente proporciona esse reequilíbrio desses 4 corpos, realmente não tem como você sentir dor. Eu também posso dizer em relação a mim mesma, eu tenho hérnia de disco na cervical, eu sentia muita dor. E depois que eu comecei a fazer a flow também, eu não tenho mais dor nenhuma. Tanto pela questão, acho que pela forma realmente, né, que é feita, eu não faço nenhum tipo de força. E isso então não sobrecarrega o meu corpo. E quando a gente está fazendo, realmente a gente entra num estado de flow, de meditação, é muito intenso, que a gente acaba se libertando das nossas dores também. Uhum.
Então acaba sendo um tratamento para a gente também. Então, assim, hoje eu não tenho mais dor na minha cervical. Eu sentia dor direto na cervical, sabe? De ter dias de eu acordar com muita dor. De ter dias de eu dormir com 2, 3 travesseiros e de ter dias de eu não conseguir colocar um travesseiro para dormir por causa da dor. E hoje eu não sinto mais dor na cervical. Essa questão aqui, sabe, eu tenho os ombros leves, eu tenho essa questão muito mais leve, eu não sinto dor. E foi depois que eu comecei a fazer o flow, fazer a massagem flow. E não só na prática com o cliente, mas todos aqueles ensinamentos que você passa pra gente do autocuidado, isso é essencial. Então, quando a gente se cuida, quando a gente está bem, a gente consegue também fazer com que o outro fique bem. Se a nossa energia está em desequilíbrio, é difícil chegar para um cliente e tentar equilibrar ele. Como que eu vou fazer uma coisa que se eu não estou no equilíbrio? Então, o autocuidado ele é essencial também. É essencial, é fundamental e ele faz toda a diferença também. Faz diferença para a nossa vida profissional e para a nossa vida pessoal também. Você está falando agora sobre se curar, né? E você, enquanto estava fazendo a massagem, você não sente mais dor. E é legal porque tem muita gente que às vezes pergunta, né, no direct lá, nível, tenho isso, tenho aquilo, tenho dor na coluna, eu tenho dor no joelho, será que eu vou conseguir fazer a massagem, né? E Consegue. mais do que eu falar que sim, você consegue, né? Eu sei que você consegue, porque eu tô lá para te orientar e você tem muitas opções para fazer isso. Mas mais do que eu falar é vocês, alunos, virem aqui e contar essa história e de diferentes dores, né? Você está falando que tinha uma dor na cervical por conta de uma hérnia. A Paty estava aqui ontem, falou também que tinha tendinite, que não conseguia nem fazer mais massagem. E hoje ela não tem mais tendinite, hoje ela não sente mais dor. A Soraya é uma outra aluna também ela foi diagnosticada com condromalácia severa, que é um problema no joelho. E hoje ela atende no chão, inclusive, né? E não sente mais dor no joelho. Ela falou que tinha dificuldade para abaixar para pegar uma panela num armário baixo. E hoje ela abaixa para fazer a massagem flow. Hoje ela faz no tatame. Então, assim, eu fico feliz de ver vocês, né? Além de estar crescendo profissionalmente, que é ajudando outras pessoas nesse tratamento de dores físicas e emocionais, é também estar se curando, se cuidando e não sentindo mais dor, né? Porque isso permite com que você trabalhe mais e mais durante quanto tempo você quiser e ajudando mais e mais pessoas também. Fico feliz de conhecer um pouquinho mais dessa história e de você estar aqui hoje. Quero saber se você gostaria de falar alguma coisa para essas pessoas que estão aqui agora. O que você sentiu quando você entrou lá atrás no curso, né? Qual foi o impulso que você teve de tomar a decisão? Eu vou entrar, porque eu sei que nesse exato momento tem alguém que está aí, está em cima do muro, não sabe se vai, se não vai, não sabe se quer ter sucesso, se quer ter resultados, se quer trabalhar com massagem, ou se não, né? Então, o que você gostaria de falar para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo agora e que assim como você, querem ajudar outras pessoas? Porque quem está aqui agora é porque quer ajudar outra pessoa e quer trabalhar com massagem, né? Eu imagino que não tem ninguém aqui que não quer, porque se tiver também, né? Não sei o que está fazendo aqui, porque essa live é para aquelas pessoas que querem trabalhar com massagem ou que já trabalham, né? E querem aprofundar. Me fala então, como é que foi a sua tomada de decisão lá atrás de entrar e o que você gostaria de falar para essas pessoas? Então, eu sempre, como já tinha falado lá no início, eu sempre quis fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu não sabia exatamente o que que era, mas eu sempre quis poder ajudar as pessoas de alguma forma. E conhecendo a metodologia Flow foi quando eu descobri que era isso que eu queria, que era isso que o universo estava colocando ali para mim. Então, se eu quero ajudar alguém, eu vou em busca de algo para poder conseguir ajudar. E quando eu vi o seu método, isso realmente me despertou e eu descobri, não é isso que eu quero. Era isso que eu estava procurando, era disso que eu estava em busca. E eu encontrei. Então, se para todo mundo que está aqui agora, se está aqui é porque também está buscando alguma coisa. E se veio até aqui, se acompanhou esse período agora da jornada, se chegou até aqui, é porque encontrou o que queria. Então, a única coisa que falta é só entrar para o curso, porque realmente
é possível você entrar, é possível você aprender toda a metodologia e é possível realmente você ajudar pessoas e se autoajudar. Porque o curso, ele apresenta isso pra gente. Ele mostra pra gente o passo a passo de como fazer isso na prática e a gente acaba aprendendo, se a gente acaba aprendendo a forma de levar isso para as pessoas. Uma forma muito simples, mas uma forma muito intensa. Sabe? É muito gostoso você estar ali. Às vezes você não sabe exatamente uma sequência de manobras para fazer, mas quando você está ali com o seu cliente, que você faz aquelas inspirações, que você faz a conexão com o seu cliente, o resto tudo acontece. Não precisa de decoreba, não precisa saber o passo a passo ele certinho, porque na hora flui, na hora acontece. Eu digo isso porque, inclusive, nas primeiras pessoas que eu fui praticar, ainda os clientes não pagantes, depois que eu já estava praticando, mas além do boneco, os primeiros clientes praticantes, eu treinava com meu marido, ou então montava um protocolo ali, não, vou fazer isso, isso e isso. Chegava na hora, eu não lembrava o que eu ia fazer e fazia melhor do que eu tinha programado. E as pessoas saíam felizes dali, sabe? Saíam com resultado. Então, a metodologia Flow, ela flui, ela acontece. E a gente aprende a deixar isso fluir. A gente aprende a deixar com que essas coisas funcionem, sabe? Não é necessário decoreba, as coisas realmente acontecem. Então, se vocês estão aqui agora, é porque realmente vocês já encontraram o que queria. É só deixar fluir, é só deixar acontecer. E, Nívia, Pode falar. e se você me permite, eu gostaria de falar só de mais um outro caso que eu atendi também, Claro. que foi um caso assim que mexeu bastante comigo também. Foi até o último caso que eu falei com a doutora Brenda, de uma cliente idosa já. Ela já tinha passado por algumas cirurgias cardíacas, cirurgia de peito aberto. E eu fui atender essa cliente e eu trabalhei bastante a região, com muito cuidado, né, região peitoral. Mas mas eu trabalhei com ele com tanto cuidado, com uma forma tão leve, tão suave, por receio, né, por ser uma região que já passou por cirurgia. Então, e era uma cliente muito fechada para a vida, posso dizer assim, ó, uma cliente muito angustiada, muito triste, muito fechada para a vida. E eu acredito que talvez por isso ela já tenha, talvez por isso tenha sido necessário passar pelas cirurgias que passou. E quando eu trabalhei ela o corpo todo, mas trabalhei bastante a região peitoral, a região da cabeça, fiz muito a garra de tigre, fiz muito trabalhei bastante os pontos da face e da cabeça e a região peitoral. A região peitoral eu trabalhei bastante, mas de uma forma muito, muito suave, muito Uhum. lenta, mas todos os pontos. E no final da sessão, com a cliente ainda deitada, ela, ela falou assim para mim, abriu, botou a mão assim no peito e falou, e abriu. Na hora que ela falou isso, eu fiquei, caramba, e agora? O que, que eu fiz com essa cliente? O que eu fiz com ela? E eu perguntei, mas tá tudo bem? O que, que aconteceu? Te machuquei? Ela, não, tá leve. Você abriu aqui, agora tá leve, eu tô conseguindo respirar mais leve. Abriu, você abriu meu peito. Você abriu, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo muito mais leve. E quando ela falou isso, eu fiquei, claro, né, muito Uhum. aliviada por não ter machucado, porque no primeiro momento eu pensei que eu pudesse tê-la machucado. E E ela falou que não, que tava bem, que tava sentindo muito mais leve, que tava sentindo muito bem mesmo. E a forma que ela falou que abriu, ela ainda fez aquele movimento. Não, abriu, eu tô respirando melhor, é como se você tivesse aberto, como se tivesse tirado um peso daqui. Então, foi. E olha que eu fiz de uma forma muito leve, muito suave, com muito receio de machucar. Uhum. E ainda trabalhei os pontos, eu trabalhei um pouquinho a pressão palmar ali no local. E aquilo ali realmente foi abrindo, foi limpando, foi suavizando e eu tive um retorno dela muito positivo, muito positivo. Então, assim, e sempre quando eu vou começar a massagem com os clientes de primeira vez, eu sempre falo para eles, a massagem não precisa de força, não precisa de peso, é trabalhar os caminhos da energia, é liberar a energia. E quando a gente faz isso,
e coloca intenção nisso, funciona. Então não precisa de força para fazer, não precisa de peso, não precisa de tamanho. É só saber trabalhar os pontos e colocar a intenção naquilo dali que realmente funciona. Funciona mesmo. Eu ia falar isso, a hora que você falou, eu fiz, mas muito levinho, muito sutil. E às vezes as pessoas têm uma imagem, né, que a massagem precisa ser forte para funcionar. Sim, E não precisa, né? A gente vai entender o não perfil do precisa. cliente e se é um perfil que gosta de uma massagem forte, que tolera uma massagem forte, a gente vai fazer, a gente pode fazer, mas não é necessário. Como o caso dessa cliente, passou por cirurgia, tem a região sensível do peito, como o caso de outros perfis também, como quem tem fibromialgia, que sente muita dor, os idosos que são mais sensíveis e vários outros casos, né? A gente não pode trabalhar com pressão. E o pouco que a gente coloca da pressão dosando, fazendo nos locais certos, trabalhando nos pontos certos, nas linhas de energia, vai ajudar, vai funcionar, vai ter Uhum, resultado. com Né? certeza. Então, você fez ali uma massagem em uma sessão e ela teve essa sensação porque provavelmente é a área mais sobrecarregada dela. E energeticamente, não só fisicamente por ela ter passado por cirurgia, mas porque se ela passou por uma cirurgia, significa que o padrão emocional dela, né, de sobrecarga naquela região já era muito intenso. Né? Então, você conseguiu trabalhar com essa região. E às vezes na hora dá um susto, né? Como assim abriu? Como assim abriu? Na hora deu um susto, mas depois que ela falou que estava bem, aí pronto, aí tranquilizei de novo. Mas é muito gratificante, é muito gratificante. Então, de novo, se tem alguém aqui que ainda está em dúvida de se faz ou não, faz. Faz, vai lá e faz. E vai sentir na pele, vai sentir você realmente isso acontecer. Porque quando eu comecei a assistir também, antes de eu entrar para o curso, eu ouvia as pessoas relatando, eu ouvia você falando, Nívia, e eu ficava, gente, isso é possível. Ao mesmo tempo que eu acreditava, eu ficava, será que é possível? Mas eu fui lá e fiz e testei e vi que realmente é possível. Isso acontece. Então, se tá na dúvida, vai lá e faz. Faz, porque realmente é possível que as coisas funcionam desse jeito mesmo. Você falou uma coisa de pensar se é possível, né? O que que você pensava assim na hora que você estava me vendo falar, me ouvindo falar, ouvindo as pessoas? Você duvidava que era possível para você? Será que para mim? Será que eu consigo? Qual que era a sua micro dúvida? Assim, eu percebo que você tomou a sua decisão muito rápida. Não sei se foi exatamente assim tão rápido, mas qual que era o seu ponto de incerteza? Será que eu vou ou não vou? O que que te segurava, talvez, para não ir, para não entrar? Qual que era a sua micro dúvida, se é que você tinha, né? Não, a certeza de que funciona, isso eu já tinha. Isso, quando eu bati o olho, eu via, assim, acontece, funciona, eu acredito que funciona. Então, assim, eu não tive dúvida nenhuma, tanto é que logo assim que abri uma inscrição, eu fui lá e fiz, entrei porque realmente eu me identifiquei, eu vi que é possível. A única questão, mas não é nem em relação ao curso, mas em relação a mim, que eu tinha receio só de fazer. Eu ficava, poxa, e aí, como é que vai ser depois? Como é que eu vou aplicar isso? Como é que vai ser? Como é que eu vou chegar para alguém e vou apresentar o que eu faço? Eu só tinha esse receio. Uhum. Mas não em relação ao curso, em relação à metodologia, em relação a acreditar ou não que funcionava, isso não tinha a menor dúvida. Eu realmente acreditava e acredito que funciona. O meu único receio era comigo de chegar e apresentar isso para as pessoas. Mas e agora? Como é que tá esse receio que você tinha lá atrás? Passou, Como passou, não tem como é que mais. você lidou? Eu consigo. Não, eu consigo lidar com isso abertamente, tranquilo, sem problema nenhum. E porque, assim, às vezes as pessoas têm muito aquela questão assim de, poxa, você está fazendo uma coisa, as pessoas acreditam naquilo que elas veem. Se você fala para as pessoas que o teu corpo tem um caminho de energia, que o teu corpo tem energia, as pessoas olham para você e acreditam. Algumas pessoas, eu não sei que energia, isso não existe, isso não é. O que tem é dor e é isso e pronto. Sabe? As pessoas acreditam muito no físico, muito no que está vendo. Então, às vezes, tem muito essa questão das pessoas não acreditarem muito nisso. As pessoas têm que ver para crer.
E no primeiro momento eu tinha receio por conta disso. Mas depois que eu passei a entender que quem precisa acreditar no que eu acredito sou eu. Se eu acredito, então quem não quer acreditar que eu não acredito? Então eu vou atrás, eu vou em busca das pessoas que acreditam. E as pessoas que acreditam, elas vêm até mim. Elas vêm até você de uma forma natural. Então, assim, essa peneira, isso vai acontecendo naturalmente. Quem quer, quer, quem não quer, não quer. Então, assim, isso acontece de uma forma natural. E realmente o mundo dos que acreditam nessa questão toda física e energética é muito maior. Então tem uma força muito grande disso. Então, se eu tinha receio lá no início, hoje eu não tenho mais receio, nenhum. Nenhum mesmo. Tanto é que hoje eu estou aqui, se fosse há um tempo atrás, acho que eu não teria coragem, né, de vir e de falar, se fosse lá no início, apesar de eu acreditar desde o Uhum. início, mas a minha posição diante das pessoas era outra. E hoje eu realmente acredito que eu também sou capaz, sabe? Eu também sou capaz, então não tenho mais receio nenhum. Nenhum mesmo. E os resultados, as pessoas que não acreditam, como você falou, que tem gente que não acredita, mas os resultados, eles falam por si, né? Então, se você Sim, faz massagem numa pessoa com dor lombar, como foi o seu caso, ela pode nem imaginar que exista energia e nem imaginar que possa estar ligado a algo emocional, algum trauma. Ela não precisa acreditar, ela vai sentir. sim, ela Ela vai sente. sentir o resultado acontecendo, né? E aí ela vai pensar, nossa, tá diferente. Nossa, minha dor passou. Tinha dor há 20 anos e a dor passou. Né? Então, muitas vezes ela nem precisa saber que existe essa ligação energética. Quem precisa saber justamente é você, é o profissional, porque é a gente que vai lidar com isso, é a gente que precisa conduzir a Uhum, massagem para que isso aconteça, para que isso seja liberado. Não o cliente. O cliente uhum. muitas vezes não vai se dar conta. E se ele acreditar, ótimo, maravilha. Se ele não acreditar, ótimo, maravilha também. A gente vai fazer o nosso. O resultado vai acontecer da mesma forma, né? A gente vai O continuar resultado fazendo o nosso trabalho para justamente equilibrar esses corpos, para Uhum, equilibrar o cliente e fazer com que ele se cure também. sim. E essa questão da conexão e da desconexão, isso é essencial. Isso é essencial. Principalmente acho que os dois, né? Os dois têm o mesmo peso, tanto a conexão quanto a desconexão, porque realmente se a gente não consegue se desconectar do paciente ao final da sessão, realmente vai chegar no final do dia, a gente não vai ter mais energia nenhuma. E eu sempre tive muita sensibilidade de isso mesmo antes do flow, mesmo antes disso tudo na minha vida. Mas eu sempre tive muita sensibilidade de perceber a energia das pessoas. E às vezes eu não conseguia controlar isso, né? De não conseguir separar isso do que eu sentia pro que eu era, de trazer isso para minha Uhum. vida. E com a metodologia, hoje naturalmente eu consigo fazer isso. Em ambientes eu consigo fazer essa desconexão, sabe? Eu consigo fazer essa separação do tipo, aquela energia daquela pessoa e a minha energia é minha. Sabe? De conseguir fazer essa desconexão de seres diferentes, independente de estar fazendo uma sessão flow ou não. Isso é aprendizado, né? Isso é gratificante, sabe? É aprendizado mesmo. Então, não é só para a vida profissional que isso acrescentou em mim. Acrescentou também para a vida pessoal. Que maravilha. Fico muito feliz de saber de tudo isso aí que aconteceu com você nesses últimos tempos, dessa nova profissional que você se tornou, né, do zero, começando do zero na massagem e atendendo e tendo resultado e ajudando essas pessoas a nível profundo, pessoas que chegaram com dor física para você e que você foi entendendo que elas tinham uma necessidade de tratar, de cuidar da parte emocional também. Fico muito feliz, viu, Aline? Conta comigo, com a minha equipe sempre. A gente continua se falando lá dentro do grupo da Massagem Flow. Quero te agradecer, Aline, pelo seu tempo, por vir aqui. Como você mesmo falou, né, é um desafio e eu sei que muitas vezes não é fácil estar aqui em vídeo e contar história e falar. Então eu agradeço pelo seu tempo e pela sua dedicação de contar um pouquinho da sua história, compartilhar
para inspirar tantas outras pessoas que estão ouvindo aqui agora a nossa conversa, tá bom? Muito bom, muito bom. Vamos finalizando por aqui, então. Beijo para você. Gratidão, Beijo. Nívia. Tchau, tchau, Aline.